Olá, amores, olá, amoras. A gente vai conversar um pouquinho nesse vídeo sobre Nietzsche, um pensador cujo nome é muito conhecido de todo mundo, a quem são atribuídas ideias que não necessariamente são dele. Por exemplo, o pessoal costuma dizer que Nietzsche é o filósofo da morte de Deus, né? Algumas pessoas atribuem a Nietzsche um ateísmo que ele realmente professa, mas num nível que ele realmente não professa. Algumas pessoas atribuem a Nietzsche algumas críticas que também não foram exatamente as críticas que Nietzsche fez. Afinal, quem é este senhor que aparece como um maldito na filosofia? A galera revoltada gosta muito de citar Nietzsche, e Nietzsche não gostava da galera revoltada. Nietzsche foi filho de uma família protestante. Até os 6 anos de idade era conhecido como... Aos 6 anos de idade era conhecido como o pastorzinho. Tal era a facilidade que ele tinha de memorizar e recitar trechos bíblicos. Ocorre que Nietzsche vem a perder seu pai, por quem tinha grande admiração, e posteriormente acaba indo estudar no internato, experimentando um pouco, né, a rigidez da formação religiosa, escolar, que tentava de toda forma cercear aquele gênio indomável que era o menino Nietzsche. Então Nietzsche vai crescer um pouco como uma criança revoltada. Revoltada porque perdeu seu pai, revoltada porque perdeu a sua liberdade de expressão. E é contra essas coisas que Nietzsche vai se colocar, né? Então tem toda uma discussão de Nietzsche, que é a nossa gatinha. Deixa eu, com licença, moça. Oi, dá um alô pro pessoal. Alô, pronto. É uma gata pensante. Ela não é minha, não. É da minha filha, de Mariana. É Maria Filipa, em homenagem àquela personagem que talvez nem tenha existido, né, ligada às lutas pela independência em Itaparica, né, aqui na Bahia. Bom, então vamos voltar para Nietzsche. Nietzsche é a ideia mais forte de Nietzsche, que está esparsa em diversas obras. Nietzsche não tem... Nietzsche é um escritor, é um furacão, né? Ele escreve por aforismos, às vezes as frases parecem soltas, não parecem ter uma sequência. Enfim, Nietzsche estava para além desse formato rígido dos academicismos, mas cuidado, porque Nietzsche é profundamente acadêmico. Se na forma ele não parece, no conteúdo você percebe que ele é extremamente erudito, extremamente rigoroso, extremamente exigente consigo mesmo. A ideia forte do pensamento de Nietzsche está repousando no conceito de vontade de potência,
Quem conhece a ideia do mundo como vontade e representação de Schopenhauer, entende o que é a vontade de potência de Nietzsche, porque eles estão trabalhando mais ou menos no mesmo conceito. O conceito de que há algo no mundo que extrapola nossa condição de compreensão e que não segue uma lógica. Nietzsche vai dizer que a natureza, que o mundo é pura vontade. Só que em Nietzsche aparecem duas forças que ele vai chamar de espíritos, apolíneo e dionisíaco. O espírito apolíneo seria esta força de organização que Nietzsche percebe em toda a natureza, enquanto o espírito dionisíaco seria esta força de criação que Nietzsche percebe em toda a natureza. Então, veja, que ideia brilhante ele tem, né? Ele está dizendo que existe uma potência de criação, mas essa potência de criação, ela é, em certa medida, organizada. Como se fossem, então, duas forças. E aí a gente vai, de novo, ver a referência ao pensamento oriental, já presente também em Schopenhauer. A ideia do yin e do yang, da expansão e da contração, dos pares de opostos, tanto para não deixar de lembrar, como já dizia Heráclito de Éfeso, lá na antiga Grécia. Então Nietzsche vai perceber esta presença de uma força que ele vai chamar de ativa, que vai ser caracterizada pelo deus Dioniso, né? O deus da afrose, né? O deus da desordem, da expansão, e uma força reativa que Nietzsche vai caracterizar a partir do mito de Apolo, o deus da ordem, o deus da racionalidade. Então a arte seria uma manifestação das forças dionisíacas, a festa, a alegria, a criatividade. A ciência, a lógica, o direito seriam expressões de Apolo, do apolíneo, né? A ordem, a contenção, o rigor. Ora, tanto um quanto o outro espírito, se aparece em demasia, acaba gerando um descompasso. Então Nietzsche propõe que nós, humanos, nos preocupemos em equilibrar essas forças. Para Nietzsche, na antiga Grécia, Nietzsche era um filólogo, um especialista em helenismo. Ele conhecia profundamente o grego antigo e ele era um apaixonado pela cultura grega antiga. Nietzsche vai dizer que na cultura grega antiga, o conceito de arete, que depois vai ser traduzido em latim por virtus e vai chegar em português como virtude, era um conceito não moral, era um conceito ligado à excelência, à capacidade de fazer acontecer. E, portanto, essa excelência, essa capacidade de fazer acontecer, nos traria a força. Em português nós temos, por exemplo, quando o músico é muito bom, nós ainda dizemos que é um virtuose, alguém que tem a força, o talento, a excelência da arte, né? Ainda carregamos este significado. Nietzsche acha que em Sócrates aconteceu uma
perda do sentido de arete, quando Sócrates, com suas investigações sobre a moral, acaba propondo este conhece-te a ti mesmo como uma maneira de você se tornar melhor. Esse tornar-se melhor para Nietzsche vai no contrapasso do ser quem você é. E segundo ele, Platão vai piorar a situação ao propor o mundo das ideias. Onde está a ideia perfeita do homem perfeito, único, eterno, indivisível? Esta ideia, segundo Nietzsche, vai ser retomada por Agostinho de Hipona no século V depois de Cristo, e toda a Europa cristã vai assumir este projeto de fazer de cada homem uma cópia imperfeita de Jesus Cristo, o homem perfeito, mas traz ainda, junto com este projeto, a ideia de que, sim, pela prática das virtudes, nós podemos nos tornar melhores. Mas que virtudes? E aí Nietzsche desce a sua bigorna, o seu martelo sobre o cristianismo. Porque Nietzsche vai dizer que o cristianismo instaura na Europa uma moral de escravos. A moral do perdão, que ele chama a moral do ressentimento. A moral dos fracos. Ou seja, eu quero ser uma pessoa melhor. Mas esse querer ser melhor, na verdade, é um querer ser superior àqueles que me oprimem e que eu não consigo enfrentar. Eu não tenho coragem, eu não tenho força. Então eu assumo uma capa de humildade que esconde todo o meu ressentimento, toda a minha soberba, toda a minha vontade de estar no lugar daquele que me oprime. Então a minha obediência, a minha pobreza, a minha humildade, todas essas virtudes cristãs, Nietzsche vai chamá-las de moral de escravo. E vai dizer que o homem medieval, ocidental, criou uma ideia de Deus falsa, inatingível, porque esse Deus que é homem e que habita o seio do Pai, do Deus Criador, que é Jesus Cristo, e que eu quero ser igual a Ele, e me faz, então, assumir uma série de comportamentos que parecem ser comportamentos bons, mas, na verdade, escondem a minha fraqueza, a minha inveja, o meu desejo de vingança, mas eu que sou fraco não consigo me mostrar exatamente como sou. Segundo Nietzsche, ainda, a partir do final da Idade Média, começa todo um movimento de contestação dessa igreja que sustentava este projeto. E durante os séculos XVI, XVII, XVIII, cada vez mais este lugar de Deus foi sendo substituído pela racionalidade da ciência. E o homem, no século XIX, se encontra órfão. Aí está o sentido da frase Deus morreu. O homem do século XIX é o homem que matou Deus. Não foi Nietzsche quem matou Deus. O homem do século XIX é o homem que matou Deus. Porque matou com a sua ciência
toda essa ideia falsa que havia mantido por mais de 1000 anos um tipo de moral, um tipo de procedimento que agora está em ruínas. E aí Nietzsche pergunta, tá, e eu coloco o que no lugar desse Deus? E a resposta de Nietzsche é, o homem colocou nada. Portanto, o século XIX é o século do niilismo. Alguns afirmam que Nietzsche é nihilista. Não, Nietzsche não é nihilista. Nietzsche denuncia o nihilismo. Nietzsche não matou Deus. Nietzsche denuncia a morte de Deus. Nietzsche diz assim, eu sou o maior dos nihilistas. Epa, olha, Adonis, ele dizendo que é o maior dos nihilistas. Mas calma, vira a página. Algumas pessoas lendo filosofia só vão até uma página. E quando encontram na última linha daquela página uma frase legal, diz assim, opa, pronto, já sei tudo, fecha o livro e vai embora. Calma, vira a página. Termina de ler o texto. Eu sou o maior dos nihilistas. Vira a página. Porque eu neguei o próprio nihilismo. Isso é Nietzsche. Ou seja, o nihilismo diz, nada vale a pena. Né? Porque Deus morreu, porque as minhas esperanças se foram. E Nietzsche diz, nada vale a pena. Nem dizer que nada vale a pena, vale a pena. Então, com isso, ele deu salto. Ele deu salto. Né? E aí Nietzsche vai dizer o seguinte, vejam, quando eu olho para a história, eu vejo na história do mundo, e eu vejo na história de cada homem, a presença de 3 momentos, que ele vai chamar, ele vai usar figuras, né? Nietzsche adorava simbolismos. Ele vai falar do homem camelo, do homem leão e do homem criança. O que seria o homem camelo? O homem camelo seria este homem religioso, este homem que segue as regras, este homem moral. E cuidado, porque neste grupo também estão os sindicalistas, também estão os membros das igrejas, também estão os sócios dos clubes, ou seja, todas aquelas pessoas que precisam seguir alguém para se sentirem incluídas. É o camelo, é o animal de rebanho. Os seguidores dos influencers na internet. O que é o 1000, diz Nietzsche? O 1000 é o 1 seguido por vários zeros. Então todos os seguidores de líderes são zeros. E são eles que fazem o líder se tornar 100, 1000, 1 milhão. Quantos zeros sigam esse 1, tanto mais esse 1 se tornará grande. Então vejam que crítica maravilhosa Nietzsche está fazendo a quem não ousa pensar por si só. É o homem camelo. No final desse processo, no século XIX, quando então Nietzsche diz o homem se torna nihilista, ele vai caracterizar esse nihilismo como o estado do homem-leão, o rebelde sem causa. Chutei todas as barracas, não acredito em nada, não espero nada, mas também não proponho nada. Tão destrutivo quanto o homem camelo. E por último, Nietzsche vai propor o Übermensch. O Übermensch, que se traduz em português por homem além, alguns traduzem por super-homem, é uma tradução ruim, porque nos remete ao super-homem dos quadrinhos, né? O super-homem dos quadrinhos ele é todo certinho, é todo hétero, cis, branco, cumpridor da ordem, do direito e do dever. E o homem além de Nietzsche é o homem criança. O homem criança, a criança que mija no colo do padrinho, não para fazer uma ofensa ao padrinho,
mas que também não segura a sua vontade de urinar porque está no colo do padrinho. Por que a criança mijou no colo do padrinho? Porque deu vontade. Por que a cascata cai? Porque a natureza está com vontade de cair na água. Porque as plantas, as flores brotam, porque a natureza quer. É a vontade. A vontade é insana. A vontade é incontrolável. A vontade não pensa. Então, esse homem proposto por Nietzsche, esse homem criança, esse Übermensch, é esse homem que está para além da moral. É o homem que transvalorou os valores morais. E aí esse homem, veja que coisa interessante, é muito próximo da imagem histórica de Jesus. Totalmente livre de qualquer amarra. Nietzsche elogia Jesus Cristo e critica o cristianismo. Ele teve uma sólida formação bíblica. Então, a figura de Nietzsche é esta figura, né, historicamente complicada, porque esquerda e direita tinham problemas contra ele. Já que ele não aceitava que ninguém seguisse ninguém, então a esquerda ficava muito louca, porque a esquerda quer seguidores, e a direita ficava muito louca, porque a direita quer seguidores, e Nietzsche dizia, ouse ser quem você é, né? Então esse é o projeto nietzscheano, né? Então veja só, temos o homem camelo, o homem criança, o homem camelo, o homem leão, o homem criança, e tudo isso acontecendo numa história do mundo que levou Nietzsche a pensar o seguinte: temos um problema aqui. O tempo da história é infinito, mas a matéria é finita. Ora, se a matéria é finita e o tempo é infinito, já não deveria existir nenhuma matéria, e no entanto existe. Que raciocínio, né? Se ainda existe matéria nesse tempo infinito, responde ele, só pode ser por um motivo. É porque quando tudo acaba, tudo começa de novo, e ele vai chamar isso de o eterno retorno. Neste sentido, nós poderíamos dizer que este vídeo que estamos assistindo agora, se você chegou até aqui, se inscreva no canal, dê o seu legal, comente, compartilhe. Esse vídeo você já ouviu zilhões de vezes, porque o universo já existiu zilhões de vezes, a humanidade já existiu zilhões de vezes, e a mesma história acontece num eterno retorno. Nietzsche substitui o tempo linear do cristianismo judaico-cristão por um tempo circular da tradição antiga grega. Espero ter ajudado com esse vídeo nas reflexões para conhecer um pouco esse gigante do pensamento chamado Nietzsche. Beijo, amores, beijo, amoras. Tchau, tchau.